Gente, vamos lá, vamos retomar, vamos retomar aqui a nossa homilética, né? Eu falei de maneira muito rápida, no início da aula gravada de sábado, sobre a necessidade de formar um banco de ideias. E aí eu queria ouvir, pelo menos um ou dois de vocês, o que é que vocês entenderam disso, e se vocês costumam já fazer isso, se vocês já têm alguma coisa já construída nesse sentido. A partir daquilo que eu falei, eu gostaria de ouvi-los, tá bom? O que é que vocês entenderam? O que é o banco de ideias? Qual é a importância dele? E se vocês já fazem alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Alguém? Fala, Ellen. Graça e paz. Eu estou aqui com a câmera desligada porque eu estou botando a neném para dormir. Mas é bem interessante, né, essa questão aí do banco de ideias. Na verdade, eu já faço uso do Google Drive, né? Então, embora eu não, não seja igual ao senhor, mas eu tenho, né, algumas reflexões já gravadas, já lá no Drive, onde quando eu preciso, né, eu vou lá. Às vezes, quando a gente vai adquirindo também conhecimento, a gente pega e aí a gente começa a mexer de novo naquele sermão, né, naquela reflexão, e a gente vai ali adaptando, vai melhorando, vai colocando mais conteúdo nela. Eu acredito que é bem importante isso, até porque conforme a gente vai aprendendo mais, né, sobre tal assunto, sobre determinado assunto, a gente consegue entregar algo mais recheado, vamos assim falar, né, algo mais completo para a igreja e também o nosso aprendizado realmente, assim, quando a gente vai olhar e percebe, né, que a gente poderia melhorar aqui ou ali, a gente pode complementar aqui e ali. Acho que isso aí também serve como estudo também para a gente. Amém. Excelente. Excelente. Então, a Ellen, ela já usa algumas coisas, né? É natural, gente. Eu falei para vocês lá na aula gravada que eu tenho, desde 2004, né? Desde 2004, que eu comecei a pregar, assim, de maneira mais contínua, né? Porque eu comecei a pregar mesmo, eu me converti em 2001, eu comecei a pregar. Mas era aquela coisa assim, de caju em caju, né? Um mês sim, 2 meses não. Era num culto de jovens que a liderança da igreja escalava 2 jovens para pregar no culto, cada um tinha 15 minutos. Então, eu comecei a pregar assim. E aí 2001, depois 2002, 2003. Aí, quando chegou 2004, foi que eu assumi mesmo ali. Eu já era dirigente de congregação, né? Desde final de 2002, eu acho, eu comecei a dirigir congregação, mas era uma equipe, então eu pregava pouco. Aí depois eu acabei assumindo mais essa responsabilidade. A equipe cuidava de outras áreas e eu pregava mais. Então aí pronto, aí eu comecei a organizar os meus primeiros sermões, né? E comecei a arrumar. Claro, assim, que em termos de estrutura, em termos de conteúdo, em termos de profundidade, quando eu olho para sermões dessa época, assim, eu dou até risada, né? Mas assim, a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? A gente não pode, tá? E é possível vocês fazerem isso. E, de preferência, quem não tem notebook, tablet, que é mais fácil para manusear essas coisas, vocês podem fazer pelo próprio celular, tá? Agora, claro, tem que assistir um tutorial, coisa do tipo, tá bom? Mais alguém? Deixa eu parar a apresentação aqui rapidinho. Solange, pode falar, querido. A paz do Senhor, irmãos. Na realidade, eu tenho os meus sermões todos escritos, né? Eu gosto de usar cadernos. E eu tenho o hábito de escrever e eu faço assim, eu preparava um sermão, eu ficava, escrevia várias vezes, e quanto mais eu escrevia, mais eu aprendia sobre ele, né? Porque aí você volta refazendo, tirando, acrescentando, Deus vai colocando outras coisas nos nossos corações. Então, foi em 2022 para cá
e nós tivemos um pequeno curso aqui de teologia na igreja, e o bispo nos ensinou a trabalhar com sermão, com esboço, perdão, e aí eu sou apaixonada, eu aprendi, e ainda não é igual ao seu, mas eu estou aqui para aprender, né, ansiosa para aprender, mas eu uso sim esboço, tenho um caderninho onde eu guardo todos, desde 2022. Muito bom, Solange. Então, gente, não tem essa coisa também de ser só tecnológico, não, tá? Foi muito bom ouvir Solange falar, porque assim, ela falou de caderno, tá? Então, se a pessoa é organizada, ela consegue também manter isso num caderno. Tem uns fichários que vendem nessas papelarias da vida aí, inclusive já tem a pastinha. Eu tinha uma pastinha dessa, a Geisa deve ter guardado aqui em algum lugar, e eu tenho anotações das minhas devocionais de muitos anos atrás, e aí, assim, quando você vai fazendo aquelas devocionais ali, é muito interessante você fazer aquele fichamento, né? Claro que hoje eu faço muita coisa no próprio software Logos, que ele tem como é que chama? Um organizador de sermões, então muita coisa já fica nele, porque aí eu posso abrir o Logos em qualquer lugar, pelo celular, pelo notebook, se eu estiver viajando, eu posso abrir ele online, então, assim, isso facilita, né? Agora, não precisa ficar escravo, entre aspas, né, da tecnologia. Pastor, eu não tenho muita habilidade com isso. Como é que eu posso formar meu banco de ideias a partir de uma outra forma, né? Algo mais físico, algo mais palpável. Eu estou te dando aqui a dica. Você pode comprar um fichário desse qualquer, e aí você vai fazendo o seu fichamento. Cada devocional, cada estudo, cada análise, uma ilustração, você pode separar por pastas, né? Essa ilustração é muito boa, é muito legal, eu vou usar em algum momento da minha pregação. Aí você vai lá e anota aquela ilustração e guarda, entendeu? Então, assim, tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras, e o ideal, como eu disse na aula, é que o pregador, o professor de escola dominical, o pregador, seja organizado. Eu até usei uma expressão, não sei se vocês notaram, que na sua bagunça, né? Na sua bagunça, se organize. Porque, assim, não é que você tem que ser, assim, perfeccionista, tá? Eu já fui muito, assim, sabe, metódico, perfeccionista em algumas coisas, e atualmente eu estou tentando me desfazer disso, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar, porque a câmera está muito rígida aqui. Mas aqui, ó. Olha a minha mesa como é que tá. Tá cheio de coisa aqui, ó. Isso, há alguns anos atrás, era impossível, porque eu não gostava. Eu ficava assim, eu ficava atribulado. Meus livros estão ali, alguns, né? Os livros físicos que eu tenho, que são poucos, porque eu trabalho muito com notebook, muito com meio digital. Mas, assim, você precisa, se você costuma pregar, ou se você é discipulador, se você é professor de escola dominical, você precisa criar o seu jeitinho lá de fazer o seu banco de ideias, tá bom? Sermões pregados, eles são uma fonte rica para você consultar futuramente, para você não partir do zero, tá bom? Gente, eu fico assim impressionado. Exatamente, são tesouros. Eu fico impressionado, ó. O Josemar Bessa, depois vocês podem pesquisar aí, é ele que estava cantando aqui no louvor inicial. Ele tem um canal que ele lê os sermões escritos de Charles Spurgeon. A quantidade de sermões escritos que Charles Spurgeon deixou é impressionante. É na casa dos milhares. É na casa dos milhares. E, obviamente, que ele era o inglês, e isso, o pessoal inglês é mais sistemático nessas coisas, né? Mas eu fico pensando assim, imagine se ele não tivesse deixado esse grande legado, né, dos seus sermões escritos. A história diz que os sermões de Spurgeon, eles começaram a ser traduzidos. Ele ia pregar, tipo assim, ele ia pregar pela manhã, à tarde, aquele esboço
era enviado para as gráficas de Londres e dali se espalhava para um monte de lugar, porque as pessoas tinham prazer de ler o sermão escrito. Aí você vai dizer assim, pastor, mas hoje em dia as pessoas não ligam muito para ler. Aí a gente tem que ter cuidado com essa generalização, tá? Quem são essas pessoas, né? Quais pessoas? Então, a gente tem que criar esse hábito, né? De escrever o sermão. Claro que nem sempre você vai escrever todo. Eu mesmo não tenho hábito, eu até gostaria de ter, o hábito de escrever o sermão todo. Mesmo que eu não fosse ler no púlpito, mas eu poderia guardar aquilo ali, né? Como material, talvez até para publicar futuramente, né? Se você pegar Hernando Dias Lopes, ele faz isso. Os sermões dele são praticamente todos escritos, e aí depois ele só vai, compila aquilo ali tudo, manda para a editora, e a editora só faz uma edição lá, arruma, organiza, faz a correção e publica no formato de comentários, né? Então, assim, crie esse hábito, tá bom? É uma dica que eu estou dando aqui, é uma orientação, e você pode, né, criar suas pastas, ou digital, no computador, ou você criar um arquivo, fichário, essas pastas, como é que chama? Pasta sanfonada? O nome desses negócios eu nunca lembro, né? Mas eu tenho um aqui que eu uso para... Isso mesmo, pasta sanfonada. Obrigado, minha querida, obrigado. Então, aqui, ó, eu tenho 13 turmas, então como é que eu vou me organizar nisso aqui? Aí eu tenho esse material todo aqui, ó, é prova, é coisa de aluno. Então, uma pastinha dessa aqui você pode ter, e aí ela tem as divisórias que você pode colocar o papelzinho. Aí você pode colocar sermões pregados, devocionais, ilustrações. Então, assim, uma pastinha dessa você deixa na sua estante, e aí é material de consulta, é material que você vai usar dentro das necessidades que forem surgindo. Tá bom, gente? Beleza. Então, vamos seguir, tá? Eu não vou poder mais voltar aí nessa parte de banco de ideias, ok? Eu pulei aqui, deixa eu voltar só um pouquinho, é aqui que eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Eu vou pedir que alguém... Eu vou fazer aqui um panorama rápido, que eu acho que eu prometi isso na última aula, na aula da segunda passada, né? Sobre o livro de John Stott. Quem não leu esse livro ainda, por favor, dê um jeitinho, dê um jeitinho de ler, porque assim, e não é só, quando fala que o perfil do pregador, se ele colocasse assim, o perfil do cristão, já estaria de bom tamanho também, né? Mas ele acaba focando mais nessa questão do pregador em si, e aí a gente pode traduzir aqui também para professores, discipuladores, pessoas que estão lidando no dia a dia ali com a pregação, com o ensino da palavra de Deus, tá bom? Um voluntário, por gentileza. A irmã Joselita, a senhora pode ler esse slide para a gente, irmã? É possível? Só um minutinho que eu vou pegar meu caderno. Estou distante um pouquinho dele. Eu estou no quarto e o meu Tá, material está na sala. Um minuto só, por favor. tá. Se puder passar para outra pessoa, pastor, Pronto. é o Eu vou tempo que eu me pedir, aproprio. tranquilo. Eu vou pedir, então, para outro aluno ler. Quem é que pode, gente? Os que participam, os que não participam tanto. Vai lá, Solange, leia, por favor, esse slide. O pregador é um despenseiro. Assim, o bom despenseiro esforça-se por manter sua despensa bem abastecida. Nunca irá cansar a família que ele serve, valendo-se de um cardápio monótono, nem enjoá-la com pratos insípidos, nem provar indigestão com comida inadequada para o clima da estação. Ele será como o pai de família descrito por Jesus, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quer comentar? Quer comentar, Solange? Ou só ler mesmo?
como eu estou lendo agora, né? A gente pode ver que o bom dispenseiro é aquele que anda sempre com novidades. Pronto, pronto. Sempre temos algo novo para oferecer, porque a palavra do Senhor ela é viva, né? E eficaz. Amém. Amém. Então, gente, o que foi que John Stott, ele fez aqui? Ele pegou cinco palavras, né, que bíblicas, essas palavras são bíblicas, e ele pegou no grego, né, no oikonomos, é a palavra aqui para dispenseiros, é a mesma palavra que dá origem à palavra economia, né? Oikos é casa no grego, e nomos é o quê? Seria um equilíbrio, algo, quando você fala assim, isonomia, né? É uma coisa que está sempre em equilíbrio, você não desequilibra. Então, o dispenseiro, Paulo diz que as pessoas devem nos considerar como despenseiros. Nós não somos o dono da dispensa, né? Mas nós administramos essa dispensa. E é dever do pregador manter essa dispensa sempre abastecida, manter de modo que ele possa oferecer uma variedade, né, no seu cardápio. Então, a gente tem que ter essa variedade. E isso não vem do nada. Isso vem com leitura, oração, dedicação, leitura da Bíblia, sobretudo, mas leitura também de bons livros. Então, o dispenseiro é essa pessoa que está sempre querendo aumentar o seu repertório, o seu vocabulário, a sua capacidade de reflexão, os temas que ele pode falar. Imagine se você é um pregador e toda vez que você vai pregar, você fala sempre do mesmo assunto. Então, você fica até marcado, né? Não é que seja pecado, não é que seja errado, não. A gente tem, por exemplo, pastores no Brasil que são muito focados em família, mas família é uma coisa muito abrangente. Então, imagine que se você vai falar de família, você só fala de criação de filhos, tá? Então, só existe esse tema, a Bíblia só fala sobre isso, não fala de outras coisas, então a gente precisa, né, rechear esse cardápio espiritual que a igreja tem, para que assim a gente possa alimentar, né? O pregador ele tem que ter essa noção. Eu vou levar um alimento para o povo de Deus, não é para o meu povo, para o povo do Senhor, e eles precisam sair dali satisfeitos, né? Bem alimentados da palavra de Deus. Muito bem. Aí a outra figura que Stott usa é a figura do arauto. Acabou ficando um pouco pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco, para vocês visualizarem melhor. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor? Acho que sim, né? Ficou melhor. Pronto. Quem é que pode ler, gente? A irmã, não sei se a irmã já pode, ou outra pessoa. Preciso da ajuda de vocês, que eu estou tentando poupar um pouco minha voz, tá? Me ajuda. Pregador é um arauto. 1 Timóteo 2:7, 2 Timóteo 1:11. A proclamação precisa ser transmitida exatamente como recebida, como mensageiro direto do seu Senhor. Ele não pode ousar acrescentar sua interpretação pessoal. A proclamação induz apelo, o arauto espera uma resposta. Tendo anunciado a reconciliação que Deus operou através de Cristo, o embaixador cristão roga aos homens que se reconciliem com Deus. Amém, querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, o Stott, ele vai usar essa outra figura bíblica, né, que é a figura do arauto, que aí vem, inclusive o nome do curso nosso, querigma, vem desse substantivo, né, o querix, no grego, que é aquele que fala, aquele que proclama. O arauto do rei, ele podia inventar a mensagem e falar em nome do rei? O que é que vocês acham?
Tchan, 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 tchan. Não, não pode de jeito nenhum. Então, assim, o arauto, ele era um funcionário do rei. Ele era subordinado ao rei. E ele só podia falar em nome do rei as palavras do próprio rei. Então, essa parte aqui não é uma parte muito técnica, é uma parte teórica, mas ela é importante para quem vai pregar. Quando você vai pregar, você não inventa o alimento, você precisa dar o alimento que já está na palavra, e você não inventa o discurso. Ah, não, porque eu criei uma mensagem aqui, rapaz, vai ser retumbante, né? A igreja vai ao delírio, domingo vai ser daquele jeito. Não, você não cria, você não inventa, você tem que ser o mais fiel possível ao que o rei já disse, né? Então, é essa a figura aqui que John Stott vai reforçar, tá bom? Então, a gente não tem como investir muito tempo aqui, porque eu quero partir para a parte da estrutura, né, que também é importante. Muito bem. A terceira figura, quem é que pode me ajudar agora? Vou começar a citar nomes aqui, viu? Quem é o Filho de Deus aí que vai falar? Fala, André. Leia para a gente aí, querido. Seu áudio está ativado? Tá. Mas não está saindo. Se você estiver falando... Saiu e parou. Fala aí. Vê se está melhor. Ótimo, agora está perfeito. Então tá bom, vamos lá. O pregador é uma testemunha. João 15, 26, 27. O pregador precisa de uma experiência pessoal. Ele não pode falar como alguém que ouviu dizer. Dessa forma, não seria uma testemunha. Perfeito. Perfeito. Quer comentar, André? Não, pastor, pode adiantar aí. Deus Tranquilo. abençoe, viu? Muito bom te ouvir, querido. Então, vamos lá. A terceira figura que Stott vai pegar na Bíblia é a figura da testemunha. Então, assim como o dispenseiro, ele não inventa comida, ele não cria a comida, ele pega da despensa do rei e oferece aquilo que já está na despensa do rei. Assim como o arauto, ele não inventa o discurso do rei, mas ele pega, né, e leva e lê publicamente o que o rei disse. Assim também ele vai usar a figura da testemunha, que é o quê? A testemunha, ela não pode ser uma testemunha, tem um nome técnico para isso, né? É quando a pessoa não viu diretamente, sob pena do seu testemunho ser invalidado. Qualquer promotorzinho desse aí, de qualquer comarca, de qualquer lugar, chega e embarga, né, e fala, não pode, né? Não pode, você não pode ouvir um testemunho que não tenha sido primário, né? O contato não foi primário. Ah, não, porque uma vizinha me disse que ele roubou. Então, o pregador, isso tem que ser uma testemunha ocular, né? Tem que ser alguém que viu, testemunhou mesmo o episódio, o fato, né? E aí o pregador, se ele não tem uma experiência genuína com Deus, ele vai passar apuros. Ele vai passar sufoco o tempo todo, porque você está falando em nome de alguém que você de fato testemunhou com a sua vida, você percebe com a sua vida, você sabe que ele de fato está vivo, né? Jesus é o Senhor da nossa história. Então, o pregador ele precisa de uma experiência pessoal. Tem que ser, tá? Não tem possibilidade de você ser um pregador, um professor, um discipulador, um proclamador da palavra, sem ter essa experiência
pessoal. Bom, vamos seguir. A quarta figura, quem é? Quem é o servo de Deus, a serva de Deus? Tchan, 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 tchan. Mas o povo tá tímido, hein? O pregador é um pai. Está em 1 Coríntios 4, 14 e 15. Diferente do relacionamento do dispenseiro com a família, pois é baseado no afeto e não no dever. Evangelista versus pastor. Isso. Então, a figura do pai é uma outra figura, né? Uma outra palavra que é usada na Bíblia. Então, tem uns textos aí, depois vocês podem conferir. E o contexto de cada texto desse está relacionado à pregação, tá? A pregação, alguém que fala aos outros chamando de filhos. Mesmo que você não use essa expressão, meus filhinhos, né, como João usava muito. Mas o pregador, ele precisa ter esse coração paternal, né? Você não está falando com qualquer pessoa, não. Você está falando com os filhos de Deus, dos quais você se inclui. Você também é um filho que está falando a outros filhos, de modo que não cai bem, sabe? Essa coisa. Você pode ser até alguém com uma pegada de exortação e tal. Eu tenho muito isso comigo, né? Meu ministério, eu já tentei fugir disso e não consigo. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem, essa coisa da exortação, de chamar para perto de Deus, sabe, é muito forte, é mais forte do que eu mesmo. Eu não consigo mudar isso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fico me policiando os modos de transmitir a mensagem de Deus. Por quê? Porque eu estou falando com as ovelhas de Cristo, não é isso? Aí, aqui embaixo está dizendo, evangelista é diferente de pastor. O evangelista, ele não tem muito essa paciência. O trabalho de evangelista, ele é muito mais para fora, chamando para o arrependimento, né? Ele não tem muito. Então, se você colocar um evangelista, alguém que de fato tem um perfil evangelista, para ficar pregando todo domingo na igreja, provavelmente vai gerar problema. Provavelmente. Porque o evangelista, ele quer ver arrependimento, ele quer ver mudança de vida. E ele acaba, às vezes, também querendo que todo mundo seja evangelista. Né? Ele quer que todo mundo tenha a mesma pegada evangelística, a mesma potência de evangelizar. Quer falar, irmã? Maria Aparecida? Não, depois eu vou ler. Ah, pronto. Então, eu vou passar para o próximo aqui, já fica pronto aí. Então, é isso. Tá. A gente tem que ter esse sentimento quando estiver pregando. Não é que você é pai dos irmãos, tá? A ideia aqui não é essa, mas é o sentimento paternal. É você saber que você está sendo instrumento de Deus. E o Deus que você está representando ali, pregando, é pai. E nada melhor do que o pregador ser alguém que represente bem isso, né, na hora que está falando. Ok. Pode ler, meu irmão, a quinta figura aí, né? Tá, o perfil do pregador. O pregador é um servo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. O pregador é um agente de Deus, e seu trabalho estará perdido se Deus não agir por meio dele, gerando fé nos ouvintes de sua palavra. É preciso entender que não somos senhores do nosso público e que a dependência de Deus é fundamental para o sucesso da pregação. Amém? Obrigado, minha querida. Muito obrigado, viu? Então, essa última figura que John Stott usa, gente, ela é também muito importante para quem prega, para quem ensina, tá? A palavra de Deus vai nos colocar como esse servo, nós somos servo do povo de Deus, né? Eu sou pastor congregacional, como vocês sabem aqui, e uma das coisas que a gente, quando assina lá, né, no dia da nossa ordenação, a gente assina vários documentos, né, de compromisso e tal, e uma das coisas que a gente assume o compromisso
é ser o primeiro a servir. O pastor é o primeiro a servir a comunidade, né? E aqui eu não estou falando só pastor, mas o pregador, ele precisa ter essa postura. Nós somos servos do povo. Então, não estou falando como senhor do povo. Eu estou falando como servo. Irmão, meus irmãos, eu uso muito essa expressão nas minhas pregações para eu não me perder do meu propósito. Eu preciso me identificar. Eu estou falando com meus irmãos. Nós somos filhos de um mesmo pai. Então, o servo, o pregador, ele precisa ter essa consciência de que ele é servo. Senão, ele começa a maltratar as pessoas na pregação, ele entrega o recado, mas aí ele aproveita, ele entrega o recado de Deus misturado com o recado dele, entendeu? Ele começa, sabe, ele esquece que é arauto e começa a misturar as palavras dele com aquilo que Deus está falando na Bíblia. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Há coisas na igreja local que precisam ser tratadas, mas elas não podem ser tratadas no púlpito. A maioria das coisas, elas precisam ser resolvidas no aconselhamento, na orientação, no estudo bíblico, ali, né, uma classe, coisa do tipo, ou numa visita pastoral, mas não no púlpito. O púlpito não é para resolver problemas, a não ser que Deus use a exposição fiel da sua palavra para tocar corações. E aí, às vezes, só o fato da palavra estar sendo exposta com fidelidade, o Espírito Santo se encarrega de resolver um monte de bronca, um monte de coisa. Entendeu? Mas, se você pegar 1 Timóteo, por exemplo, quando Paulo diz a Timóteo para pregar a palavra, você vai ver que Timóteo, ele tinha oposição dentro da igreja. Tinha gente que desprezava a mocidade de Timóteo. Tinha gente que se levantava, né, contra. E ali Paulo diz, e aí, você vai para o enfrentamento, você vai ficar brigando, você vai expulsar o povo da igreja, ou você vai pregar a palavra? Pregue a palavra. E deixe que ela, por si só, né, por si só, ela faça o seu efeito. Amém, queridos? Então, essas 5 figuras, elas são fundamentais. Vamos retomar aqui, para quem não... Depois eu vou mandar para vocês, né, os slides. Gente, eu estou devendo a vocês e vou pagar, tá bom? Eu estou devendo a atualização da apostila. Eu não consegui ainda, mas com fé em Deus, eu estou colocando uma meta aí para até amanhã à noite eu enviar para vocês no grupo a apostila de homilética, a versão assim já finalizada, né? Pelo menos para esse ano, porque aí depois sempre a gente acaba mexendo em alguma coisa, tá bom? Mas eu não esqueci, não. E foi bom ter sido lembrado lá no grupo. Então, retomando aqui, o dispenseiro, então não é você que cria os alimentos, você serve o que está na despensa de Deus, você é um arauto, você não inventa a mensagem, você diz o que o rei já disse, você é uma testemunha, ou seja, a sua pregação só tem validade se de fato você testemunhou o que você está pregando, né? Você vive isso, você tem uma experiência pessoal com essa verdade. O pregador é um pai, a paternidade precisa ser é o que adoça as nossas palavras. Por vezes a gente tem que ser duro com a igreja, sim, mas isso não nos dá o direito de ferir, de machucar, de apunhalar as pessoas, não. Então, esse sentimento paternal precisa fazer parte da sua pregação. E, por último, o pregador como um servo, como um diácono, como alguém que é servidor, como alguém que sabe que não é senhor da igreja. O servo aqui também tem esse sentido, né? Eu não sou senhor, eu sou servo. Então, a palavra que eu estou pregando, ela corta primeiro em mim. Ela corta primeiro em mim. Amém, queridos? Quietinhos. Tudo certo. Pronto. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Ok, banco de ideias já falei. Aí, agora a gente vai retomar isso aqui, que é a estrutura, né?
a estrutura do sermão. Gente, o que eu quero pedir a vocês, encarecidamente, é que comecem a mexer, a estruturar, a organizar sermões, tá? E faça isso com aqueles textos mais simples. Comece pelos mais simples, tá? Porque aí, a partir do simples, você entendendo a lógica de como funciona, você vai conseguir, depois, começar a pegar textos mais complexos, tá bom? Textos mais complexos. Então, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, para ver se a gente consegue montar aqui um sermão a partir de um versículo muito simples, né? A partir de um versículo muito simples. Então, vamos lá. Essa estrutura aqui é a estrutura que eu quero que vocês usem, tá? Depois que terminar o curso, depois que terminar a matéria, se vocês quiserem criar de vocês, né? Solange disse aqui que já tem mais ou menos o jeito dela pregar, ótimo. Vocês vão notar que, na medida que vocês têm uma estrutura didática como essa, vocês podem depois criar o seu jeitinho de esboço. Por quê? Porque o esboço é para você. É você que vai usar. Então, se ele não fizer sentido para você, fica complicado. Fica complicado. Então, crie o seu esboço do jeito que ele faz sentido para você. Agora, tem que ter o quê? Uma organização. Agora, para o trabalho que vocês vão ter que fazer, obviamente, um esboço, né? Eu quero que vocês sigam esse desenho aqui, tá bom? Vocês têm que seguir esse desenho. Inclusive, algumas pessoas baixaram um pouco a nota lá de hermenêutica porque não seguiu o roteiro que eu pedi. A grande maioria seguiu, mas teve uns que inventou lá um roteiro qualquer, explicou o texto, ficou claro para mim, só que fugiu do roteiro que eu pedi. E como é um curso, a gente precisa seguir a estrutura que está sendo pedida, né? Eu até falei para vocês podem alterar as perguntas, mas não pode deixar de ter pergunta, né? Então, a cada partezinha, eram 4 partes que vocês tinham que fazer. Teve gente que dividiu direitinho, teve gente que fez a divisão direitinha, do jeito que eu mandei o modelo, mas teve gente que não, que fez de outra forma. Aí acabou caindo um pouquinho, né, a nota de alguns, tá bom? Então, para o sermão, eu vou avaliar vocês dentro dessa estrutura. Eu não quis botar objetivo, não, eu não quis colocar ilustração. Então, assim, não pode ser dessa forma, tem que fazer, né? Porque aqui o objetivo do curso é o aprendizado, né? Beleza. Então, assim, dessa estrutura, eu fiz lá 2 exemplos, né, de sermão. João 3,16 e Filipenses 4,13. Aí eu fiz lá uma explicação para você. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu quero que a gente possa ver cada parte, tá bom? Cada parte. Então, vamos ver aqui. Uma das coisas que sempre os alunos perguntam, né, é o seguinte: pastor, e a questão do tempo, né? Quanto tempo é o ideal de uma pregação? Eu sempre digo o seguinte, gente, vai depender da igreja. Tem igreja que, se você preparar um sermão de 50 minutos, o povo não vai gostar, tá? Porque aí, infelizmente, a gente tem de tudo no Brasil, né? Tem aquelas igrejas que a pessoa vai para a igreja que é só para receber profecia, não sei o quê, não sei o quê. Eu já fui convidado para a igreja assim, e eu preguei no sufoco, porque o povo não está acostumado a ouvir uma palavra com uma sequência, né? Então, assim, é complicado. Agora, quando você está numa igreja que o povo está habituado a ouvir Bíblia, e o povo gosta de Bíblia, aí, meu irmão, você prega. Ontem mesmo, Solange, depois que eu vi a gravação, eu falei, meu Deus, eu preguei 1 hora. Eu preguei 1 hora. E o povo glorificando, o povo dando glória, e eu vou pregando, entendeu? Eu já preguei mensagem de 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos, entendeu? Mas tem lugar que eu já fui pregar que com 20 minutos o povo já estava inquieto, se coçando e murmurando e levantando para beber água. Por quê? Porque o povo vai para movimento, vai para qualquer coisa.
Tanto que eu confesso para vocês que eu nem gosto. Às vezes eu atendo esses convites porque eu tinha muito aluno, né, em Salvador, de igreja pentecostal, neopentecostal, de todo tipo, né? E tem igreja tradicional que o povo também não gosta de Bíblia, não, viu? É só para não parecer que eu estou aqui generalizando, né? Então, assim, eu ia porque me convidou, né? A pessoa, pastor, eu gostaria muito, né? Professor, a gente te vê aqui dando aula, mas eu queria muito ver o senhor pregando. Aí eu falo, pode me convidar que eu vou. Só que aí, irmãos, é triste, viu? Você chegar num lugar que o povo não tem prazer na palavra de Deus, e aí eu fico pensando assim, que espírito é esse que está dirigindo esse povo? Porque o espírito que iluminou a palavra, que inspirou a palavra, que a palavra é a espada dele, e o povo que diz que está cheio do Espírito Santo, mas não gosta de Bíblia, eu fico assustado. Eu acho que não é o Espírito Santo, não. Porque se é o Espírito Santo, um dos objetivos, um dos ministérios do Espírito Santo é colocar o holofote dele, a luz dele na palavra. Ele usa a palavra. Então, é muito complicado. Né? Quando não é isso, é culto assim festivo, né? Eu já fui pregar em muito culto festivo, e aí chega na hora, a pessoa que está dirigindo um culto fala, pastor, se der para o senhor pregar em 20 minutos, aí eu já fico assim, meu Deus do céu, é complicado, eu não vou conseguir. Aí ali já me desorganiza, eu já fico desorganizado, entendeu? Então, assim, o ideal eu recomendo prepare uma mensagem até 40 minutos, quando você não conhece a igreja. Prepare uma mensagem até 40 minutos. E tente se policiar nisso. Tente se policiar nisso, tá bom? Então, introdução, em torno de 5 minutos, você vai fazer uma apresentação. Na introdução, gente, você apresenta. Você não precisa dizer assim, irmãos, o objetivo dessa mensagem é que os pecadores se arrependam. O tema dessa noite é Jesus perdoa pecados. O título da minha mensagem é Se quebrante na presença de Deus. O texto que nós vamos ler, misericórdia. Quando chegar na metade dessa introdução, já tem gente dizendo, misericórdia, o que esse homem vai fazer aqui hoje? Então, tente ser o quê? Fluido. Você vai falando, sem precisar ficar, sabe? Quando não é isso, é aquele pregador que fala assim, irmãos, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto. Aí, pessoa que pega ônibus, né, vai dizer assim, meu Deus do céu, esse ônibus vai chegar no final de linha quando? Né? Vai chegar na estação quando? Então, assim, evite. Vai falando de maneira fluida, de maneira, né, numa sequência lógica, sem precisar ficar segmentando tanto, interrompendo tanto, explicando, né, que você está em tal parte da mensagem, tá bom? A ilustração é a mesma coisa, você não precisa dizer assim, irmãos, agora eu vou contar uma ilustração para você entender o que eu estou falando. E outra, se for uma coisa simples, que já está clara, não precisa usar ilustração. Ilustração é bem-vinda sempre, mas para servir de esclarecimento. Então, há pontos da mensagem que pode ser um pouquinho mais complicado de entender. E aí você usa uma ilustração, uma história, um testemunho, coisa do tipo, né? Então, irmã Disley, pode falar aqui. Pode falar. Ô, pastor, vem assim, objetivo, tema, título e texto. Quando a gente vai falar alguma coisa, não é a primeira coisa que a gente faz, né, ler o texto? Por que ele fica no final? Boa observação. O texto, a senhora, quando vai pregar, normalmente a senhora já pede às pessoas, né? A gente faz isso, né? Irmão, vamos abrir a Bíblia no livro tal, assim, entendeu? Então, o que é que acontece? Quando você começa a falar, ali já começou sua introdução. Normalmente, se você não conhece a igreja, o que eu recomendo é que você não já vá direto para o texto, mas faça uma saudação,
explique por que você está ali naquela noite, que você foi convidado, agradeça, seja cordial, gentil com as pessoas que te convidaram, agradeça ao pastor da igreja, se não foi ele que te convidou, pela confiança. Então, assim, a introdução é nesse sentido, entendeu, irmã? É claro que a ordem aqui, se a senhora quiser colocar no esboço texto em primeiro lugar, está de bom tamanho, não tem problema nenhum. Mas aqui eu coloquei na ordem do que é o natural. Quando você vai ler o texto, você, de alguma forma, já apresentou para a igreja o que é que você vai fazer ali. E aí, na hora que você apresenta o texto, já é o momento da leitura, né? É o momento que você vai pedir, talvez, para as pessoas ficarem em pé, para fazer a leitura, entendeu? Por isso que está nessa ordem. Mas isso aqui não é uma coisa rígida, não, tá? Não é uma coisa rígida, não. Alguém quer falar? Eu vi um... Aí, Oi, pastor. Pode falar, irmã. pode falar? Ah, Pastor, e pode. a oração, ela entra em primeiro lugar? Pronto, boa pergunta. É porque, assim, a oração, ela não faz parte da estrutura do sermão, mas ela tem que acontecer em algum momento. Normalmente, quando a gente é convidado, eu gosto de orar, já é uma mania que eu tenho. Tem pregadores, tem professores que falam que é falta de ética. Quando o pastor da igreja já orou por você, ou algum irmão já orou por você, e você vai lá e ora de novo. Tem gente que acha que é falta de ética. Eu, particularmente, é porque eu não consigo. Eu só consigo pregar depois que eu oro. Só que a oração, normalmente eu oro depois que eu leio o texto. Mas aí, gente, é o que eu já falei, não é rígido isso, não é uma coisa rígida, tá? Então, assim, eu prefiro orar depois que eu faço a leitura do texto, porque aí gera a partir da própria leitura, eu já uso algumas coisas do próprio texto para colocar diante de Deus e para pedir que ele vá aplicando isso no coração do povo. Então, eu faço dessa maneira, né? É o jeito que eu prefiro mais, tá bom? Mas Tá eu não bom. coloquei aqui porque não é um elemento da estrutura. A oração, ela faz parte da vida da igreja, né? Deve fazer, né? Deve fazer. João. Pastor, gostaria de saber assim, se o senhor tem no seu acervo alguma pregação que tenha essa base, essa estrutura, para que a gente possa ouvir, né? Porque às vezes quando fica escrito e a gente não ouve ou não assiste, a gente não consegue perceber mais ou menos as nuances, as mudanças da base da introdução para o desenvolvimento, a questão da ilustração e a parte do apelo. Se tem algo que a gente possa pesquisar, né? Estudar em cima disso. Pronto. Ó, você prefere material escrito ou você está falando de pregações gravadas que eu tenho? Gravadas. Gravada, pronto. Tá bom. Eu de tempo tenho, né? Mas aí depois a gente dá um jeito de colocar no grupo, tá bom? De colocar no grupo. E assim, volto a dizer, essa estrutura eu uso cotidianamente nas minhas pregações, tá? Agora, sim, se na prática, né, na pregação, né, se você está pregando, se isso vai ficar tão visível, João, nem sempre. Por quê? Porque é o que eu estou falando. Eu não fico dizendo, eu estou em tal parte, eu estou em tal parte, entendeu? Então, assim, mas se você tiver um ouvido aguçado e atento, você vai conseguir perceber o esqueleto. Tanto que tinha uma irmã lá em Conquista, a irmã Alcione, ela escrevia meus sermões. E é impressionante, porque quando ela me mostrava, assim, parecia mesmo assim, que era a sequência do esboço que eu fiz. Ela conseguia captar, né, cada parte. Ela também tinha participado do curso básico, né, como vocês estão aqui também. E aí ela conseguia transcrever praticamente o que eu ia falando. Quando eu ia comparar, era muito, assim, muito parecido, né, com a estrutura. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou falar de cada parte ainda, tá bom? Então, o objetivo, gente, como está aqui essa imagem, né? Ela já é muito
já clara, né? Está desenhado aí o que é o objetivo. O objetivo é onde você quer chegar. Um pregador que vai para o púlpito sem saber onde ele quer chegar com aquela mensagem, ele já está metade do caminho mal feito, tá? Você vai ter problema. Então, assim, o objetivo, se você sabe, ó, eu orei, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu sei o que é que essa palavra vai gerar no coração do povo, o meu desejo, o meu intento, né? Por exemplo, fui pregar ontem num culto missionário. Ora, o meu objetivo é o quê? Despertar o sentimento missionário, a chama missionária, a vocação missionária, no coração daqueles que vão estar presentes. Pronto. Então, eu sei onde é que eu quero chegar. Então, isso vai guiar toda a minha fala. Então, o objetivo, ele precisa ser traçado. E aí, é claro que como é que a gente sabe qual é o objetivo de uma mensagem? Quem foi que te deu essa mensagem? Não foi Deus? Você não orou? Ele não colocou uma palavra no seu coração? Então, ore e peça, Deus, o que é que o Senhor quer me usar? Como é que o Senhor quer me usar? Qual é o objetivo? O que é que eu preciso falar para que você possa ter um norte, né? Uma direção. Então, por exemplo, eu coloquei exemplos aqui. O objetivo, ele está muito ligado ao público. Para quem é que você vai pregar? Eu vou pregar para casais, para jovens, para líderes, para mulheres. É um culto só de homens, é uma conferência, é um seminário de oração. Então, assim, o objetivo está muito ligado ao público. Entendeu? Eu vou pregar num culto ao ar livre, numa praça, né, uma cruzada evangelista, sei lá o que for. Pronto. Então, você já sabe qual é o principal objetivo seu ali. É ganhar vidas para Jesus, é despertar o coração das pessoas para buscar Deus. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei casais, transformar casais quebrados em famílias frutíferas. Então, você vai ter um encontro de casais, e a maioria ali já tem filhos e tal, são famílias, mas são pessoas que estão quebradas, são pessoas que estão precisando de restauração, e aí você já vai com esse objetivo. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que pessoas sejam transformadas, eu quero que essas famílias sejam frutíferas no teu reino, pronto. Então, você vai para o púlpito, encorajado em Deus, né, disposto a fazer isso. Beleza. Se você vai pregar para jovens, meu objetivo, inculcar a fortaleza que há nos jovens cristãos. Pronto. Então, você quer inculcar mesmo. Colocar no coração do jovem, na mente deles, de que há uma força, pelo fato de ser jovem, pelo fato de ser cristão, há uma força. Ok. Eu vou pregar só para líderes. É um seminário que a igreja convidou os líderes e tal para participar. Pronto. Focar a liderança de Jesus como exemplo para nós. Isso aqui são exemplos, tá? Pode ser outros. Então, vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício aí. Aproveita aí o chat e coloca aí um público e um objetivo. Pode ser mulheres, pode ser casais, pode ser jovens, alguma coisa assim que você iria pregar e que, a partir disso aí, você estabelece um objetivo no seu coração. Vamos lá? Quem vai ser o primeiro aí no chat aí? Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? Vocês vão digitando aí? Ou vocês querem um tempinho? Eu vou dar 2 minutinhos, né? Para não atribular a mente de vocês. Aí, mulheres. Poder de edificar uma casa. Ó. E aí já chamou o texto aí, né? O objetivo já chamou o texto. Que normalmente tudo começa no texto, tá, gente? Aqui eu estou explicando de forma didática, tá bom? Mas é como falou aí, quem foi que falou mesmo? Foi Joseli? Não, foi Disley, do texto, não foi? Por que o texto não está em primeiro? E a pergunta dela foi maravilhosa, porque
quando a gente vai pregar, eu, particularmente, eu quero sempre partir do texto. É do texto. Por quê? Porque pressupõe que Deus me deu uma palavra. Eu não vou inventar eu não vou pegar um texto depois que eu já tenho todo um esboço pronto. Não faz sentido. Ah, vou achar agora um texto que se encaixa na minha mensagem. Misericórdia. Né? Não, não é assim que funciona. Mais alguém? Um público e um objetivo. Outro público, filhos, a bênção por trás da obediência. Ó. Então, você vai falar para filhos na igreja, ministrar para eles, crianças, adolescentes, jovens, e ali você vai ter esse objetivo, de mostrar, né? Eu só acrescentaria aqui, Solange, normalmente você começa com um verbo, né? Um verbo que vai fazer com que você atinja esse objetivo, né? Então, você pode falar assim, demonstrar a bênção que existe na obediência. Ensinar sobre a bênção da obediência. Então, ensinar, demonstrar, reafirmar, inculcar. Sueli falou aqui, mulheres, né? Testemunhar Jesus para mulheres não crentes. Ótimo, ótimo. Então, ali você tem um objetivo que você quer proclamar, você quer anunciar Jesus como como Senhor, né? Como Salvador daquelas mulheres. Mais alguém? Vão pensando aí, tá? Se surgir alguma ideia, vocês vão colocando. Então, outro exemplo, né? Exemplo de objetivo. Digamos que Deus te dê um texto primeiro. Digamos não, o ideal é que seja, tá? Esse é o ideal. Então, Deus me deu um texto lá em Marcos 5:20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Todos se maravilharam. Eu vou ler daqui a pouco rápido. Aí o objetivo, demonstrar que Deus escolhe pessoas improváveis para a realização de sua obra. Esse texto de Marcos 5:20 é aquele texto lá do Gadareno. Então, Deus me deu essa palavra para pregar na igreja. Ok. O objetivo, demonstrar que Deus escolhe pessoas improváveis para a realização de sua obra. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Muito bem. Rafael colocou aqui, músicos, o público dele, né? Seria músico. Qual seria o objetivo? Comentar sobre a importância da adoração além da música. Excelente. Né? Então, a ideia dele seria ali trazer comentários, trazer despertamento, você pode colocar também, né? Despertar os músicos sobre a importância da adoração além da música. Né? Isabela falou, culto de família. Então, na casa onde nem todos são cristãos. Aí você pode colocar o quê, né? Como se portar numa casa onde nem todos são cristãos. Pronto. É um objetivo, tá? Você está querendo demonstrar isso, né? Demonstrar como é que as pessoas devem se portar numa casa onde tem muitos que ainda não servem a Deus, a questão do testemunho pessoal, tudo isso pode entrar aí nesse contexto. Sueli, jovens, como incentivar a ler a Bíblia? Aí você pode tirar esse como, se é objetivo, você pode dizer assim, ó, incentivar a leitura bíblica na vida dos jovens. Pronto. Então, seu objetivo. Vocês estão se ligando aí nessa coisa de que o objetivo sempre começa com um verbo que coloca em ação, ó.
demonstrar, incentivar, inculcar, despertar, mobilizar. Ah, eu quero falar de missões. Mobilizar a igreja para a obra missionária. Pronto, é o meu objetivo. Né? Despertar uma consciência de vocação na igreja. Pode ser um objetivo. Mobilizar a igreja para a ação social na comunidade. É um objetivo. Então, o objetivo tem essa característica. Sempre ele começa com um verbo, né? Sempre. Tá bom? Jovens. Pronto. Aí, de novo, eu tiraria só esse como, tá bom, Fátima? Jovens. Aí você coloca o objetivo. Despertar a convivência profunda com o Senhor. Você pode colocar despertar na juventude a convivência profunda com o Senhor. Pronto, Paloma, aí, me ajuda aí, porque eu sou de geografia, viu? Língua portuguesa tem hora que me dá me dá um nó, né? Pronto, usa o verbo no infinitivo, é isso mesmo. É isso mesmo. Daisy L, mães, despertar as mães para a dependência de Deus todos os dias. Que maravilha. Pronto. Aí você vai pregar, você sabe onde é que você quer chegar. Inclusive, isso tem que estar na sua introdução, no seu apelo. Se você quer despertar, você vai pregar em cima disso, e lá no apelo você vai dizer, minhas irmãs, você que é mãe, igual a mim, né? No caso da Isabel, que também é mãe, você que é mãe, o Senhor quer despertar você para uma dependência dele todos os dias. Você precisa depender de Deus. Então, lá no apelo, o objetivo ele vai vir com toda a força, porque é lá que você quer chegar. Tá bom? Isso, infinitivo é o nome do verbo sem fazer conjugação. Ótimo, ótimo. Pronto. Deu para entender, gente, o que é o objetivo? Vamos seguir. Ai. Quer falar, Sueli? Não, não. Ah, tá bom, querido. Tá bom. Pronto, vamos seguir aqui. Isso aqui eu já expliquei, tá bom? Não precisa mais aqui eu estar falando. E pulou aqui porque não entendi. Espera aí, gente. Eu acho que teve algum BO aqui no meu slide aqui. Isso aqui não era para estar aqui, não. Interação. Pronto. Pronto. Ok. O tema, gente, quando a gente volta aqui, a gente não vê que tem o objetivo, tema, não é isso? Pronto. O que seria o tema? Eu não gosto de ensinar tema e título separado. Eu não gosto. Eu gosto de falar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, o tema é o assunto. Normalmente, o tema, você consegue dizer ele em uma só palavra. Normalmente. Então, agora eu quero a ajuda de vocês aí no chat. Quais são os temas da Bíblia que normalmente são o tema do sermão? Quais são os temas? Salvação, reconciliação. Vamos lá? Não vou falar mais nenhum, não. Com uma palavra, não bota frase, não, viu? Quem colocar a frase aí, eu vou puxar a orelha. Aí, ó, perdão, arrependimento, vou considerar a vida eterna, né? Vou considerar a vida eterna, restauração, pecado, sim, pode ser um tema do sermão. É o assunto, é o conteúdo central do sermão, tá bom? Pecado, adoração, Sueli, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Paloma falou perdão, Solange, arrependimento, André, vida eterna, Fátima, restauração, Hilton, pecado, Sueli, adoração, Paloma, salvação, Isabela, libertação, Alan, compromisso, Railane é quem mesmo, gente?
Como é o nome da irmã? Oh, meu Deus. Ela falou no início aqui, não foi que estava na conta da filha? Vocês lembram? Avivamento, aliança, santificação, amor. Eita, que vocês já vão dar aula de homilética, hein? Quebrantamento, Joselita aí, ó, quebrantamento, Edmundo falou de santificação, conversão. Isso, Gilson, desculpe. É porque é muita informação. Gilcirene, ela está com a conta da filha. Nilza, cura. Ó, que tema, esse tema aí é fundamental, né? Esse tema é fundamental. Vocês já pegaram o jeito aí. O tema é o assunto central, tá bom, gente? Só um minutinho. Chegou a minha galera aqui fazendo barulho. Peraí. Fui só fechar a porta aqui. Vamos lá. Elineuza aí, ó. Transformação. Então, assim, todo sermão, escutem bem o que eu vou dizer. Se você quiser pregar com graça de Deus e com desenvoltura, pregue um único tema, do início ao fim, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Raramente você vai pregar um sermão que tenha mais de um tema. Raramente. Tá? Por quê? Gente, nós vivemos numa sociedade que a distração tem tomado conta. Aí você vai pregar e você quer falar um monte de coisa. Por quê? Porque você só prega de vez em quando e eu tenho um monte de coisa legal para falar. Não. O objetivo da mensagem não é esse. Não é você chegar no púlpito e falar um monte de coisa legal, né? Carlinho Félix falou de edificação, obediência, né, Deise? Então, assim, gente, é um único tema, do início ao fim. É o assunto do seu sermão, entendeu? Então, assim, como eu falei, ontem eu preguei sobre missões. No domingo anterior, eu preguei no culto de família. Poxa, a igreja tem uma liderança, a igreja estabeleceu que aquele culto é o culto da família. Aí eu vou chegar lá e vou falar sobre a repimboca, como é a repimboca da parafuseta. Até hoje eu não sei o que é isso, eu só vejo o povo falando, né? Quer dizer, Pastor, oi. a responsabilidade é um tema? Responsabilidade é. Responsabilidade cristã, né? Mas é um tema. E é um tema importantíssimo. Né? É um tema importantíssimo. Então, eu estou pregando no culto de família. Eu respeito a liderança da igreja. A igreja diz que aquele culto é o culto de família. Então, o meu tema é família. Não tem conversa. Ah, mas e se Deus me der uma mensagem? Que Deus é esse que constitui uma liderança e você vai passar por cima da liderança? Não faz sentido. Se Deus colocou um pastor ali, que ele sabe a necessidade da igreja, e ele estabeleceu, né? Aí, renúncia também é um bom tema. Então, olhem como vocês estão colocando uma palavra só. Mari colocou aí graça, né? Coisa que a gente precisa pregar muito. Está muito necessário falar da graça. Mas não da graça barata, né? Da graça mesmo. Como ela é bíblica, né? Oração. Então, gente, façam esse exercício. Eu desafio vocês, da próxima vez que eu for pregar, eu não vou ficar mais igual um alucinado querendo falar de 10 coisas ao mesmo tempo. Porque você confunde a cabeça do ouvinte, ele sai do culto, e não é raro isso acontecer, ele sai do culto dizendo assim, meu Deus do céu, a mensagem hoje foi sobre o quê mesmo? Quando você tem um único tema, você, pelo menos, é muito raro alguém sair do culto dizendo assim, eu não sei sobre o que falou. Não, eu sei. Porque do início ao fim, né? O irmão Jonas está falando aí, determinação. Então, do início ao fim, eu falei do mesmo tema. A mesma coisa é o texto bíblico. O texto bíblico, ele também só tem um assunto. Ele só tem uma interpretação e ele só tem um assunto. Tá? Ele só tem um assunto. Pastor,
eu vou pegar João 14, 14:6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, são 3 assuntos. Não, é um assunto só. Porque as 3 características se referem a Jesus. Se referem a Jesus. Você não vai falar de vida fora de Jesus, verdade fora de Jesus, caminho fora de Jesus. Então, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Que todo o enredo da sua mensagem precisa ter um único tema. Muito bem. Vocês colocaram aí vários temas, né? Isso, a importância do esboço, porque você não foge do tema. A Deisiane falou fé. E palavrinha, né? Palavrinha tão curtinha, mas tão profunda. Muito bem. Aí agora, vocês que colocaram aí vários temas, escolha um deles e a partir do seu tema aí, coloque o tema primeiro, depois 2 pontos e coloque o título. O título é o quê, gente? É o nome do sermão, o nome que você vai dar. Ele pode ser criativo, pode. Ele pode ser interrogativo, exclamativo. Ele pode ser de várias formas. Então, qual seria o título que você colocaria? Tem gente que vai sair daqui já com o esboço meio caminho andado. Escolhendo um tema, pode ser escolher mais de um versículo que fale sobre o mesmo tema? Sim, sim. Você pode usar. Agora, claro que a gente vai ver aqui na hora que chegar no texto, você tem que ter o cuidado de não usar muitos, como a gente já viu lá em método de estudo bíblico, em hermenêutica, quando você vai fazer a correlação, né? Quando você vai referendar, reafirmar aquele texto. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre o uso dos textos na hora da pregação, tá? Vocês entenderam aí o que eu falei? Vocês vão pegar um dos temas que vocês colocaram aí no chat e pronto. Mas aí coloca o tema primeiro, irmão. Coloca assim, ó, coloca o tema. Ai, mas você falou graça, não foi? Pronto. Graça. Aí 2 pontos, minha graça te basta. Pronto. Aí seria mais ou menos isso aí, ó. O primeiro é o tema e depois dos 2 pontos, o título. Pronto. Esse título é um título clássico, que a gente chama. Clássico. Por quê? Porque ele já diz o que é. Ele já vai direto ao ponto. Pronto. Não, pecado é o tema, mas qual seria o título? Já coloca assim, pecado, 2 pontos, e aí você coloca o título. Teve gente que colocou mais de um tema aí, não tem problema, você escolhe um só, tá? O título, ele tem que ser sugestivo, né, despertar curiosidade, ele deve ser atraente, né, para chamar a atenção, mas ele também pode ser clássico, tá? Pronto. Aí, como é, gente? Oh, meu Deus do céu. Eu já fui melhor. Gilce, pronto. Gilce falou aqui, ó. Avivamento é o tema dela. E o título? Igreja Avivada em Tempos Difíceis. Pronto. É isso aí. Vocês já estão pegando o jeito. Sueli colocou, cadê? Adoração, tema, e o título, louvor como forma de adoração. Pronto. É isso aí mesmo. Solange colocou filhos, o tema, e o título, gerando filhos para a glória de Deus. Então, estão pegando aí? Todo sermão tem um tema, que é o assunto geral dele, e todo sermão tem um título, que é o nome do sermão, tá? É igual um livro, você tem um assunto que você aborda no livro, mas você faz a capa e coloca um título.
o sermão ele precisa ter esse título também, tá? Fátima, restauração, buscai em mim restauração verdadeira. Ótimo. Então, Daisy L, fé, a fé que move montanhas. Maravilha, maravilha. Aí, vocês estão usando títulos bem que já estão assim na cara, né? Já estão na cara, assim, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou tentar pensar aqui num título que não fique assim tão claro logo, para chamar atenção, para a pessoa ficar assim curiosa. Vixe, ele vai falar sobre o quê? Ó, eu fui pregar uma vez numa igreja, e o meu tema era sobre quebrantamento. O tema era quebrantamento. Então, eu peguei um texto lá de Jeremias, Jeremias, né, que fala sobre que o Senhor vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração de carne e tal. Aí, o que foi que eu fiz? Foi um sermão criativo. Eu levei uma caixa bem bonita, bem apresentável, só que dentro da caixa eu coloquei um tijolo. Aí eu mostrei para a igreja, irmãos, essa caixa é tão bonita. Só que por debaixo da mesa, onde tinha o púlpito, eu coloquei um martelo. Antes, logo quando eu cheguei, eu coloquei, ninguém nem observou. Né? Antes das pessoas perceberem, eu fui lá e joguei o martelo por debaixo assim do púlpito. E aí a minha ilustração, logo de início, foi, o título do sermão foi, dentro da caixa havia uma pedra. Dentro da caixa havia uma pedra. E aí eu apresentei a caixa, falei, irmãos, o que vocês acham dessa caixa? Uma caixa muito bonita, muito, né? Essas caixas que você entrega presente para as pessoas, né? E aí, beleza. Aí eu peguei e falei assim, irmãos, essa caixa é tão bonita, será o que é que tem dentro dessa caixa? Aí peguei, joguei a caixa e esqueci ela lá. E fui pro texto, preguei o texto, não sei o que, tal. Aí, quando chegou na hora do apelo, eu peguei e eu falei, irmãos, como eu falei de quebrantamento, falei de coração duro, eu falei, não importa como é que está a sua embalagem, seu rótulo, como é que você esteja, muitas vezes bem apresentável, mas dentro da caixa, dessa caixa torácica nossa, muitas vezes tem uma pedra, você não sabe o que é que tem, mas tem uma pedra aí dentro, mas aquele que esmiuça a rocha está aqui nessa noite. Irmãos, na hora eu peguei o martelo e pô! Bati com toda a força naquele tijolo. Eu lembro que tinha um irmão, uma jovem, assim, ela começou a se tremer no banco, assim, foi um negócio assim. Eu não queria criar esse impacto, né, emocional, coisa do tipo. A minha ideia não era essa, mas gerou uma comoção, um negócio assim, aí veio um mover de Deus, assim, muito grande, né? Mas, assim, dentro da caixa tinha uma pedra. Você não está dizendo nada sobre quebrantamento, sobre coração duro, nada disso. A partir daí, então, o título, ele pode ser criativo, ele pode ser, sabe, você pode usar essa coisa não é mistério que chama, não, enigma. Alguns autores da homilética vão dizer que isso é um enigma. É quando você cria um enigma e você prende a atenção dos ouvintes a partir daquele enigma. E você só entrega o resultado daquilo no final. Agora, tem que ter cuidado, porque tem gente que é esquecido, viu? Tem gente que é esquecido. Faz um enigma lá no início da mensagem, prende a atenção das pessoas. Isso, para jovem, é muito, muito bom, né? Prende a atenção. Chega lá no final, você não diz o que é. Aí sempre tem um gaiato que vai levantar a mão e vai falar, epa, peraí, você tem que terminar aí o que você começou aí, a história, né? Aquilo que você fez, a narrativa. Muito bem. Joselita, oração, ora mais ação, ótimo título. Alain, compromisso, um compromisso com Deus. Discernimento espiritual, Rafael, conhecendo a voz de Deus, ótimo, ótimo. Isabela, libertação, vamos nos libertar das coisas do mundo, amém.
Hilton. Hilton colocou o tema mais acima, foi pecado, e agora aqui, o pecado, o título. O pecado nos afasta de Deus. Ótimo. Elineusa, determinação, os determinados alcançarão a vitória. Paloma, perdão, o remédio para uma vida de paz. Pronto. É esse tipo de título aí que eu estou falando. O remédio para a vida de paz. Irmão, nessa noite eu vou falar sobre o remédio para uma vida de paz. Ela não entrega o assunto dela no título. Isso também pode ser usado. Claro que não é sempre que você vai ter uma coisa dessa, né? Mas quando tiver, use, porque é uma coisa assim que dá um charme, né? No sermão. Carlinhos, edificação, todo aquele que ouve as palavras do Senhor é comparado à casa edificada sobre a rocha. Ó, o título não é que esteja errado, mas o título, o ideal é que seja uma frase mais curta, tá bom, Carlinhos? Por exemplo, edificação, aí você poderia colocar título, edificados sobre a rocha. Então, título, edificados sobre a rocha. Pronto. Disley, o amor que nos constrange. Pronto. Daisy, conversão. Aí, ó, mudança de rota. Quando você fala assim, mudança de rota, você não entrega ainda o que é, tá? Você não entrega. Então, esses títulos, eu gosto muito desse tipo de título, porque você já chama o povo para você. Você fala, rapaz, sobre esse irmão vai falar sobre o quê? Eu agora fiquei intrigado. Que mudança de rota? Qual rota? Entendeu? Nilza, cura, né? Título, Jesus continua curando. Amém. Amém. Sueli, a Bíblia, seria o tema. Seu guia para uma vida plena. Excelente. Excelente. Tá bom, gente? Vocês estão demais, viu? Eu já estou vendo aqui o povo dando aula de homilética na próxima turma. Ó, quem sabe aí, vou convidar alguns aí para dar aula de homilética, em nome de Jesus. Vamos seguir. Então, aqui tem um quadrinho aqui, onde a gente pode pegar aqui, ó, um tema, um título clássico e um título criativo. Então, vamos lá. Salvação. Um título clássico seria o quê? Deus quer te salvar. Um título criativo, se quiser usar outra expressão para criativo, também pode, né? Deus vai jogar a corda. Caramba, que é isso? Tem uma ilustração, não sei se vocês já ouviram, né? Que a pessoa está no fundo do poço e ela quer sair com as suas próprias forças e não consegue. E aí é mais ou menos a situação que o homem no pecado está, né? Está morto nos seus delitos e pecados. Como é que ele vai sair? Que a gente fala assim como se fosse fácil, né? Venha para Jesus, saia dessa vida, não sei o quê. Mas quem está morto só vai vir para a vida se ouvir a voz. O próprio Jesus disse isso. Os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Então, nós estávamos mortos, né? Beleza. Missões, a obra missionária, é um título clássico. Agora, um título, quem se importa? Já mudou a coisa. Porque aí você não está entregando ainda o que é, né? Cura interior, título clássico, Deus que cura. Um título mais criativo ou diferente, né? Como vai seu coração? Pode ser interrogativo? Pode. Pode ser exclamativo? Pode. Família, um título clássico. Os papéis na família, um título criativo. E a sua família, como vai? E a família, como vai? Liderança, o líder que Deus usa, um título criativo. Chamados para brilhar. Brilhar aqui não nesse sentido mundano, né? Que as pessoas querem aparecer. Brilhar no sentido de resplandecer a luz mesmo, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens e tal. Já tem um texto aí, tá? Oração, a oração eficaz. É um título bem clássico.
criativo, se renda, né? Se renda. Deve ser alguma reação alérgica, porque a garganta está incomodada, os olhos já começaram a coçar, mas vamos lá, vamos guerreando, vamos marchando. Santidade é um tema, um título, Sede Santos, bem clássico, né? Um título criativo, Deus está procurando uma escova. Eu tenho esse sermão, eu já preguei esse sermão. Deus está procurando uma escova. Aqui é como se fosse uma ilustração que deu nome ao sermão, entendeu? E aí, a escova aqui seria o quê? Quais são as características de uma escova? Qual é a finalidade de uma escova? Aí, um dos tópicos tem lá assim, você usaria uma escova que outras pessoas já usaram? Ou costumam usar? Você chegaria na casa de alguém, pegaria a escova que está lá, que é da família que você está visitando, pegaria e colocaria o creme dental, jogaria na boca? Aí, assim também, Deus ele não quer usar gente que está sendo usada pelo diabo, pelo mundo, pela carne e tal, entendeu? Aí, você pega a ilustração e norteia ali o seu sermão. Contanto, o perigo aí, né, que a gente tem que ter cuidado, é que a ilustração, a figura, não se torne mais importante do que a pregação em si, do que o texto, tá bom? Isso é muito comum. A pessoa quer dar uma de criativa, e aí a criatividade fica como o centro do sermão, e não deve ser. Você pode usar a criatividade desde quando o texto seja o centro do sermão. A exposição fiel do texto. A ilustração você pode usar. Eu tenho outro, Deus está procurando um lápis. Deus está procurando um lápis. Aí eu levo para o púlpito um lápis quebrado, levo para um púlpito um lápis sem o grafite dentro, né? E ali eu vou trabalhando, né? Levo uma borracha, porque a ideia do lápis é porque você pode errar na sua escrita, vai acontecer, né? A vida cristã é assim, a gente vai de vez em quando errar, mas tem a borracha que pode apagar. Se fosse uma caneta, já seria mais difícil, se bem que hoje em dia tem caneta que apaga também, né? Com facilidade. Então, assim, tá dando para perceber, gente, que eu posso usar a criatividade, mas contanto que eu não perca o bom senso, tá? Senão vira uma palhaçada no púlpito e não é o que Deus quer. Amém? Beleza. Aí agora a gente vai para o texto, né? E a aula aqui já está terminando, porque o relógio não é crente. A gente vai para o texto. Quais são as características, né? O que é que a gente precisa lembrar? Primeiro, o texto ele dá autoridade ao sermão. Como eu já disse, o texto normalmente é o primeiro. Raramente você vai pregar uma mensagem que veio primeiro um tema na sua cabeça, alguma coisa. O ideal é que o sermão brote da leitura de um texto bíblico, né? Esse é o ideal. Então, a gente tem que entender que o texto ele dá autoridade, o texto ele garante o assunto da palavra de Deus. Então, você não está inventando. Lembra lá da figura do dispenseiro, né? O texto ele proporciona uma boa oportunidade de ensinar a palavra de Deus. O texto garante variedade. Até criança hoje em dia está ficando saturada, né? Então, o texto garante a variedade na pregação. Você não... Olha que coisa maravilhosa, Deus nos deu uma palavra. Já pensou se a Bíblia tivesse só 3 páginas? Então, a gente tem uma variedade de informações, de culturas, coisas gloriosas que a gente pode... Então, não tem como. A igreja, né, a monotonia. Não tem, gente. Não tem. Entendeu? O pastor Jeremias Pereira, ele é presbiteriano, ele conta a história de um pregador, um pastor, eu acho que é presbiteriano também esse pastor,
que ele tinha a pastinha dele de sermões que durava 4 anos. De 4 em 4 anos ele mudava de igreja, né? Por quê? Porque ele pregava era aquela pastinha dele, era o que ele tinha para pregar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. A Bíblia é um livro rico. Você pode até pregar um sermão que você já pregou alguma vez, eu já fiz isso várias vezes, não tem problema nenhum, contanto que você tenha convicção que é Deus que está te direcionando, dando aquela palavra, e que você vai meditar naquela palavra, você vai estudar o texto de novo, você não vai pegar o negócio lá do jeito que estava, que você pregou há 5 anos atrás, e levar para o púlpito do jeito que está. Não, que aí é falta de temor, é falta de responsabilidade, é falta de um monte de coisa, né? A não ser que você esteja visitando um colega pastor, coisa do tipo, ele passou mal, e ali na hora alguém pediu para pregar, e você tem um esboço ali dentro da sua Bíblia, aí é outra história, né? Agora, você ir pregar num outro lugar sem essa responsabilidade, né? Então, a escolha do texto, né? Obviamente que deve ser a palavra de Deus. Tem muita gente que fica com brincadeirinha na hora que vai ler o texto. Irmão, vamos abrir a Bíblia em Macabeus, né? Você pode até fazer no sentido assim de uma pegadinha com os crentes, né? Para ver se o povo sabe que não está na nossa Bíblia, né? Na nossa Bíblia protestante não tem Macabeus, mas eu já vi pregador fazer isso e o povo abrir a Bíblia e ficar folheando lá, procurando, né? Mas, assim, eu acho que esse tipo de coisa é mais quando você é o pastor da igreja, que o povo já te conhece. Esse tipo de coisa até cabe numa situação assim. Agora, se você é um pregador visitante, já começa com esse tipo de situação, você pode bloquear o coração do povo, né? Porque o povo já acha que você já chegou querendo sentar na janela, né? Então, você tem que ser comedido, né? No que você vai falar, porque as pessoas não te conhecem, não conhecem sua família, não sabem se você realmente é alguém que vale a pena ser ouvido, porque tem isso, né? Tem isso, as pessoas ficam já desconfiadas. Então, tenha cuidado, né, para não bloquear o coração das pessoas. Não devemos escolher passagens espúrias, vixe, esse nome é muito forte, né? Passagens espúrias, gente, é o quê? É aquelas passagens que elas não são tão claras. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Ah, porque você que era a luz, a estrela da alva, não sei o que mais lá, aí você quer pregar e quer dizer que aquilo ali é Satanás, aí você vai encher a cabeça das pessoas de dúvidas sobre aquele texto. Então, assim, cuidado. Ah, pastor, mas se foi a palavra que Deus me deu, se Deus te deu uma palavra assim, ele deve ter um propósito muito claro, e ao você terminar essa mensagem, você tem que ter certeza mesmo que foi Deus. Porque se foi só para se amostrar, para dizer que conhece o texto, né, não faz o menor sentido. Então, pegue textos que são do Evangelho, né, que são do Novo Testamento, são textos mais simples, ore a Deus. Agora, é claro que você não está fechado. Se Deus te der, sei lá, as 7 semanas é 7, né? 7 semanas de Daniel. Se você quiser pregar, agora você vai criar, talvez, uma confusão na igreja dos outros. Porque pode ser que a sua interpretação escatológica vai bater de frente com a interpretação do pastor da igreja. Aí, no culto seguinte, o pastor da igreja vai ter que consertar as maluquices que você falou lá, entendeu? Então, assim, evite. Não pegue textos muito complexos, tá? Cuidado com os textos do livro de Jó, porque nem sempre é Jó falando, tá? Então, você tem que ter cuidado com esses textos. A gente já viu isso em hermenêutica, a gente já viu um pouco disso no método de estudo bíblico. A escolha deve ser bem distribuída, aí já é para aqueles que pregam com mais frequência, né? Então, pregue sobre todos os livros da Bíblia, não queira só pregar baseado em um texto, né? Deisiele falou aqui de Apocalipse. Gente, sinceramente, Apocalipse é um texto maravilhoso, mas tem gente que se embola todo para pregar em Apocalipse. Então, não comece sua jornada de pregação já querendo entrar naqueles textos mais difíceis, né? Vá para um texto
mais simples. Não se deve evitar um texto por ser muito conhecido. Ah, não, João 3,16 eu nunca vou pregar na minha vida, porque todo mundo já conhece. Calma lá, né? Não é bem assim. Porque pode ser que seja a palavra que Deus colocou no seu coração, tá? Ah, não, vou escolher esse texto aqui, porque, ó, tem umas irmãs lá na igreja que estão merecendo ouvir essa palavra. E eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. O pastor não tem coragem de falar, eu vou, agora vou falar. Aí pega uns textos e vai bater. Cuidado, cuidado, porque isso é maluquice, tá? Não entra nessa não, gente. Não entra nessa não. Vai por mim. Porque, gente, via de regra, isso não dá certo. Isso não dá certo, isso gera, sabe, isso gera contenda, isso gera tristeza no coração das pessoas. Você não vai inventar a mensagem, você é um arauto. Você tem que dizer com fidelidade o que o rei já disse. Vocês acharam graça, né? Eu espero que não seja porque estão lembrando de alguma coisa. Ai, meu Deus. Então, gente, púlpito é um lugar maravilhoso e, ao mesmo tempo, perigoso. Muito perigoso. Então, a gente tem que ter cuidado, né? O texto deve ser a base do sermão e não acomodado a um assunto previamente escolhido, tá? Por exemplo, eu gosto, quando eu vou pregar, que a pessoa me dá um texto. Eu gosto. Agora, se a pessoa me der um tema, eu já acho complicado. Eu já acho complicado, entendeu? Por quê? Porque você não sabe exatamente o que é que as pessoas estão pensando sobre aquele tema. Entendeu? Então, como eu falei, eu preguei domingo sobre missões, mas o irmão que me convidou, ele já mandou o texto que a igreja ia trabalhar e eu fui em cima do texto. Outra coisa também, viu? Eu desconfio muito de pregadores que chegam no púlpito e falam assim, irmãos, eu sei que o tema da conferência, eu sei que o tema do aniversário da igreja, eu sei que o tema que os irmãos me deram, o texto é esse, mas Deus me deu uma palavra. Eu tenho pavor quando eu vejo gente fazer isso. Pavor. Sabe por quê? Porque é desrespeitoso. Quer dizer, então, que aqueles irmãos que oraram, buscaram a Deus e entenderam que o tema do aniversário da igreja, que o tema do evento seria aquele, quer dizer que Deus não falou com ninguém ali, só falou com você. Então, assim, eu fico apavorado quando eu vejo pregador fazer isso. A impressão que dá é que ele não estudou o texto, não orou baseado no texto, e aí pegou uma mensagem lá que ele gosta de pregar e levou para a igreja. A impressão que eu tenho é essa, tá? A impressão que eu tenho. Então, assim, seja responsável. A igreja não é sua, a igreja não é onde você congrega. Te convidaram e te deram um tema, respeite. Creia que ali naquela comunidade tem homens de Deus, mulheres de Deus. Agora sim, Deus te deu, dentro dessa temática, Deus te deu algo específico, aí você entrega. Eu sou de linha tradicional e tal, mas eu acredito que Deus dá palavras específicas. Por que eu acredito? Porque está na Bíblia. Você vê que as 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma recebeu mensagens específicas de Jesus. Então, eu acredito, sim, que numa igreja local, Deus possa querer usar você para levar algo específico, mas não no sentido que você foge completamente do texto. Entendeu? É desrespeitoso. E aí, gente, a gente vai parar aqui na introdução, tá? Porque o relógio, como eu já disse, ele não é crente, né? Então, a gente vai seguir, com a permissão de Deus, na introdução, tá bom? Mas, assim, tranquilo, o ritmo está adequado, está dando para entender. O relógio está desviado. O relógio está desviado. Não quero fazer as coisas com pressa, a gente ainda tem mais 2 aulas, não é isso? Mais 2 aulas na segunda, e a gente ainda tem mais 2 sábados. Então, vai totalizar aí mais 4 aulas
de homilética, tá bom? Então, a gente vai ver... Hoje foi uma aula muito teórica, né, de certa forma, mas acabou sendo prática também, porque vocês já foram aí vendo o tema de vocês, os objetivos, o título, e aí quem quiser aproveitar alguma coisa do que já falou aqui no chat, pode, tá? Pode. Mas é como eu falei, o ideal é começar do texto. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Ah, eu estou com a lista aqui e eu não ia fazer o sorteio. Vê se pode. Obrigado pela lembrança aí, viu? Gente, vamos lá. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Sorteio online. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui os nomes para sortear uma... Para sortear, cadê? Espera aí. Pronto. Salvar. Vou colocar os nomes. Ok. Pronto. Aí agora eu vou compartilhar a tela aqui e vou soltar aqui rapidinho o... Cadê? Não está aparecendo por quê? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Pronto. Vou soltar aqui. Sortear, posso? 1, 2, 3 e... Sorteio! Quem vai ser o vencedor? Amanda! Essa vai ser a entrega mais fácil de se fazer. Ei, Rafael, tá dando glória aí, um bocado de coraçãozinho aí, ó. A irmã Amanda foi a ganhadora aí da Bíblia de Estudo. Parabéns, parabéns, minha irmã. Não sei se ela já tem, Amanda? Eu não sei se a Amanda já tem Bíblia de Estudo, mas foi aí a ganhadora. Já tem, né? Pronto, mas vai ganhar mais uma. Vai ganhar mais um, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então, vamos orar. Amém. Vamos orar ao Senhor. E eu vou colocar depois lá no grupo, tá? O print aqui da tela. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos por esta aula, pela vida dos teus filhos. Nos abençoe, nos guarde, nos mantenha debaixo do temor do Senhor, para que nós possamos servir com alegria a tua igreja, também quando estivermos pregando, Senhor. Nos usa cada dia e que tudo que nós estamos estudando aqui seja útil para que nós possamos avançar no teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém.